Tá bom. Eu vou dizer, eu trabalhei até agora praticamente, e aí foi tão interessante que eu já tinha lido o livro. Escrevi um pequeno prefácio, gostei muito, foi um prefácio sincero, e peguei de novo agora, mas nem para reler não dava tempo, para eu reler em outros momentos. E aí é interessante que eu comecei a pensar sobre, eu comecei com o nome, e daí foi, Bruno, saiu alguma coisa para dizer. Tá, eu vou ler aqui as minhas associações, tá bom? O Sem Fim, começar pelo título, não é? O sem, para um psicanalista, sem com S, né, tem um enorme valor, porque o sem é aquilo que nos falta, e a falta é aquilo que nos move. Né? O que nos move? Que move o desejo. Né? Então, esse é um livro de uma pessoa, é um testemunho de uma pessoa sofrida, mas o próprio testemunho pulsa o seu desejo. O próprio modo como ele escreve, a vitalidade, a garra, de vez em quando a raiva, não é? Move o desejo. O desejo é movido aí, tá presente aqui, né? Tá aqui, né? Estou falando aqui, batendo no livro, mas o livro está aqui. Então, sem me faz pensar nisso, a falta que move, que aliás é o nome de um filme brasileiro muito bom de uns anos atrás. E fim, né? Fim, quer dizer, a morte, a condição de quem vive. Mas se é sem fim, o que é sem fim? Né? É o desejo, né? O fim também é o fim isolado, sem a palavra sem, indica também essa consciência que nós temos todo o tempo. Né? Não é que a gente pense nisso o tempo todo, mas está conosco, que é a nossa finitude. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa consciência da finitude nos torna muito ávidos de vida. Então, essa vida que não tem fim, que tem fim, né? O desejo é que não tem, e que não tem finalidade, porque o sem fim também pode ser sem finalidade, não é? Faz com que o sujeito fique muito à mercê do desejo, da fantasia, né? Se tivesse uma finalidade, como acreditam algumas religiões, você está vivendo para isso, para ir para o céu, para ser bom, para, sei lá, Alá te abençoar. Bom, enfim. E o desejo é que é sem fim, enquanto estamos vivos, né? E esse livro, ele é fruto do desejo, né? Desejo de escrita, desejo de literatura mesmo, às vezes, em alguns momentos, desejo de vingança, que não está expresso, mas pelo menos o leitor às vezes sente se o autor pensava nisso ou não, entre tantas pessoas incompreensivas, não é? Mas também um desejo de encontrar um sentido para o vivido, só que na escrita esse sentido se constrói de trás para frente, o que também é muito bonito. Quer dizer, isso faz parte da poesia, da literatura. O sentido do vivido não se constrói a cada dia que você acorda e fala, hoje a minha vida vai ser... O sentido do vivido você descobre de trás para frente. Mas esse sentido do vivido também é fruto da dor. Não é? Uma vez, não lembro que livro que eu tinha lido, que eu pensei, a literatura é um subproduto da infelicidade. É muito difícil você se envolver e achar que é um bom livro, um que passeia numa platitude alegre, feliz, contente, satisfeita. Não rende literatura, né? Pode render subliteratura, não sei. Né? E esse autor, talvez essa formulação é minha, né? Que a arte é um subproduto da felicidade, mas esse autor começa o livro, durante o livro ele vai revelando de que infelicidade se trata, que infelicidade que moveu esse desejo de escrita sem fim. Né? A escrita tem um fim, mas ela continua, e talvez também Hugo continue em outros livros. Né? Então, primeiro nome dessa infelicidade, estar, por acaso, ninguém escolhe onde nasce, entre pessoas de alma pequena. Vale a pena, é bom lembrar o verso do Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quando a alma é pequena em volta de você, você tem que criar um outro jeito de valer a pena. Né? Mas esse autor não tem alma pequena. O segundo nome da infelicidade, não saber o que fazer no meio a essas pessoas incompreensivas e rebarbativas, ao sentir palpitar no corpo, na fantasia, etc., um amor daqueles que na época exatamente não ousava dizer seu nome. Né? A época são os anos 80, mas é o Brasil. Né? Se fosse 68 em Paris, era outra coisa. E é o interior de Minas Gerais. Então, esse desejo não tinha mesmo como se expressar. Mas vale destacar aquilo que não está escrito com essas palavras no livro, mas pulsa no livro. Primeiro,
o desejo de vida desse garoto que nasce, digamos assim, na família errada, né? Não dá para dizer que é isso, mas às vezes a gente pensa, como é que é um gay entre pai homofóbico, mãe resignada, né? Mas não resignada com a sexualidade do filho, resignada com a brutalidade do pai, né? E essa família, que de certa forma também é corresponsável pelo suicídio de uma irmã, né? Então, essa pulsação de vida, que é sem fim enquanto a vida dura, né? Ela é que leva esse autor e esse personagem a se libertar dessa mesquinhez interiorana, né? E dessa mesquinhez moral, e dessa mesquinhez de alma pequena. E perdoar, de certa forma, essas pessoas, embora não tenha nenhum momento que ele diga, papai, mamãe, eu vos perdoo. Mas ele não passa o livro inteiro raivoso, reclamando, né? E descobre, indo para a cidade grande, né? Descobre mais claramente, porque evidentemente isso já estava, né? A sua sexualidade, o amor e o sexo, propriamente dito, né? Uma coisa é a sexualidade, outra coisa é o sexo. E o primeiro encontro amoroso é descrito de uma maneira muito linda. Não havia maneira de eternizar aquele encontro. Como administrar a cafonice? O momento em que levantara a era e vira que ele mesmo era a princesa que dormia. Vejam que frase muito, muito astuciosa e muito bem construída. Vou ler de novo. Não havia maneira de eternizar aquele encontro. Como administrar a cafonice? Claro, né? A vontade de falar, eu te amo, você é o amor da minha vida, né? O momento em que levantara a era, aquela era que cobre os muros, ou que barra a visão nas cercas, né? E vira que ele mesmo era a princesa que dormia, e que tinha acabado de despertar, pelo jeito, né? Ó, pessoa, me ajuda aí, diz o protagonista, né? E esse protagonista, que ao mesmo tempo tem esses momentos de ironia, de humor, não é? Ele sofre. Mas ele não é, esse livro jamais seria melodramático. Ele não tem esse gozo de se lambuzar no sofrimento e na autopiedade, né? Ele trata o sofrimento dele como um assunto necessário que não pode ser omitido. Mas o livro não é sobre o sofrimento. Não é o sofrimento que é sem fim, né? E o epitáfio que é sugerido no final, que é perdeu a mão na construção dos seus sonhos, tem uma ironia também, não é? Pois, afinal de contas, a escrita desse livro, que em nenhum momento perde a mão, não revela justamente um compromisso desse autor e desse homem com seus sonhos? Então, eu estou falando, eu parei aqui porque eu quero ser concisa, não porque eu já vou sair correndo, mas porque posso ficar um pouco mais para ouvir o Bruno Zeni. Obrigada. Obrigada, Maria Rita. Eu vou fazer como o Hugo me chamou para fazer uma pequena mediação e eu não tenho como dizer não para ele, mas me sinto assim ultra envergonhada de estar aqui no meio de pessoas assim tão incríveis e de amigos tão amados. Ele é meu amigo amado. E então, com o prefácio da Maria Rita Kell, eu vou começar dizendo que, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui por você e com você, Hugo. Eu te conheci já tem uns 10 anos e quando eu te conheci tradutor e trabalhando comigo no teatro e as legendas, isso eu nem imaginava a jornada que a gente ia desenvolver juntos, né? Então, hoje você escritor, eu fico muito emocionada. Então, talvez seja uma mediação um pouco truncada, mas quando ele me deu o primeiro manuscrito para eu ler, eu já conhecia um tanto da história daquele H, mas ele conseguiu me surpreender como é que ele podia ser capaz de olhar para essa história, para toda essa jornada desse personagem, né? E eu fiquei sempre, o que sempre me chamou a atenção, e lá no pós-fácil da Thaís, ela fala várias vezes
A Maria Rita fala também da mãe, dessa mãe que nada faz. Isso sempre foi quase um lugar assim, um lugar muito difícil para mim compreender dentro de toda essa história, mas no livro eu aceito essa situação. E eu acho que esse escritor, que é, na verdade, uma das pessoas mais curiosas que eu conheço, que tem sede de conhecimento eterno, que outro dia falou para mim que odiava plantas e agora já está se transformando num paisagista, e acho que é uma das melhores decisões, porque o conhecimento que ele tem, junto com o das plantas, é para o infinito e além. Eu penso que Sem Fim é a busca que ele faz, né? Então eu acho muito lindo quando esse objeto chega. Eu gosto muito do objeto livro. Eu acho uma coisa muito linda, assim. Eu tenho uma paixão pelas plantas e pelos livros. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, olhando para esse objeto feito por essa pessoa que é tão importante para mim e para vocês que estão aqui. Então é muito mais bonito estar aqui hoje fazendo isso. E Sem Fim é essa jornada que nem a Maria Rita diz, enquanto a vida estiver pulsando. Então, Sem Fim é essa nossa trajetória que a gente vai seguir fazendo. Obrigada por você ter me chamado para estar aqui, obrigada por você ter me presenteado com esse lindo projeto seu de vida. Você é um escritor. E agora, para falar um pouco do miolo desse livro, né? Porque a gente tem um prefácio da Maria Rita, a gente tem uma conversa com o Juliano e um pós-fácio com a Thaís, né? Então a gente também organizou assim, porque de alguma maneira eles também estão aqui dentro desse livro. Então eu queria chamar o Juliano Garcia Peçanha e para essa conversa com a gente aqui agora. E depois, quando o Juliano terminar, aí depois a gente chama a Thaís, eu só estou contando um pouquinho como nós vamos fazer, e depois, obviamente, o nosso H, o escritor, para também falar um pouquinho no final sobre, enfim, essa sua longa trajetória e jornada de escritor agora. Aí eu chamo o Juliano agora. Então, boa noite, pessoal. Espero que estejam me ouvindo direito. Uma alegria estar aí, eu partilhar essa noite aí com o Hugo, a Gabi, Maria Rita, os amigos do Hugo, né? Eu sou um pouco ansioso, então eu vou dizer coisas parecidas com a Maria Rita, mas eu anotei, né? Para dar uma de escritor, né? Eu prefiro anotar, fica mais... Mas eu vou ler para vocês um pouquinho do que eu anotei. O que dizer desta autoficção sobre o abismo, né? Quando uma vida se desdobra no tempo e cabe numa narrativa, é possível acolher a morte e abrir as portas para ela. Mas o que dizer da morte que chega para aquele que viveu sempre no equilíbrio precário sobre o abismo? E quando a morte chega para aquele que não teve tempo para costurar o fio do tempo? O que dizer da morte quando ela vem para um menino interrompido? Interrompido pela atrofia de uma mãe semi-morta, interrompido pelo assobio congelador de tempo do pai, um assobio que precedia os espancamentos, interrompido pelo medo. Eu tenho medo, eu sou do medo, de cair no buraco, despencar. Na página 19, o garoto sempre teve pavor daquele cubículo e tentava fazer suas necessidades escondido no mato, assombrado pelos pesadelos costumeiros que tinha do chão se rompendo e ele despencando nos dejetos. A interrupção e a descontinuidade
esburacam a malha narrativa. Ao invés de um ponto de costura suceder a outro, abre-se uma fenda, um estado de suspensão e perplexidade. Na página 6, ele diz: suspende o outro, suspende a respiração, aperta a própria coluna, aperta o coração de lá e de cá. E por que então ter de recomeçar a tomar forma novamente? Por que a forma não seguiu e ascendeu? Qual o segredo da continuidade e da descontinuidade? O Lego da vida começava a tomar forma novamente. Lego é aquele jogo, né, da doação de forma. Ele é obrigado a retomar uma forma, tem uma quebra. A autoficção do Hugo, um gênero hoje em voga, tanto no mundo quanto no Brasil, basta lembrar do Julian Fuchs, A Resistência, né, e do Tiago Ferro, acho que vocês lembram, o pai da menina morta, nos retira da pandemia de agora, já matou 568 mil pessoas, para o ambiente dos anos 80, 90, quando outra doença assomou, interrompendo a vida de milhares de pessoas jovens. Não era um vírus de transmissão aérea, ele se transmitia pelo sangue e pelo contato sexual. Muitas pessoas que fugiam do desencontro, da inhospitalidade e do provincianismo de cidades do interior e vinham para as grandes metrópoles na busca de coisas opostas, encontro, hospitalidade e corpos vivos para abraçar, acabavam paradoxalmente em uma reviravolta horrível, encontrando a doença e a morte. Lembro-me das primeiras notícias na TV. O locutor do telejornal anunciou a peste gay. Vou me referir a duas coisas marcantes para mim dos anos 80 e 90, o início dos 90. A primeira, minha própria angústia, pois tinha começado a vida sexual em 81, 82, na rua, né, e entre aspas, na marginalidade, como se dizia na época. Já tinha tido muitas doenças sexualmente transmissíveis quando apareceu o anúncio da doença. A segunda coisa que eu vou lembrar, vi um rapaz que se jogou do parapeito do Emílio Ribas, abreviando o caminho até a morte. Eu estava de carro e presenciei o salto após uns 15 segundos de hesitação. Foi no tempo do trânsito e do farol, foi o tempo de um farol abrir. Ele estava lá no parapeito do Emílio Ribas. Fiquei sem entender como o desespero daquele suicida, daquele rapaz, não era respeitado por pessoas que gritavam, alguns estavam comemorando aquele pulo. Aquilo me marcou muito. Conheci o Hugo no curso de escrita da FAAP. Lembro que ele ficou fascinado quando falei da Marina Tsvetaeva, uma poeta russa, e da poética da suspensão. Vou retomar um pouco do que disse e depois examinar a relação disso com o trabalho do Hugo. A Tsvetaeva, que ele gostou tanto, então é uma homenagem também, pois eu vou tentar conectar. Tsvetaeva escreveu nos seus diários que permanecer humano é estar em suspenso. Mas o que é essa suspensão, né? Como morar num salto sem retroceder até um apoio, né? Que estranha posição é essa? Estar suspenso é estar acordado em estado de alerta. A Marina fala que é a posição ou do moribundo ou do recém-nascido. Os dois estariam assim, dizendo, uma transição, né? Naquela sublevação da chegada. Então, ela aporta aí, mas ela não sabe explicitar de onde, né? Então, como o recém-nascido que está chegando, então está diferindo, né? Ou o moribundo, que também o mundo está hesitante para o moribundo, né? Estar suspenso é estar acordado em alerta. Sossegar é decair no ente.
identificar-se com o mundo. Quem toma o leite materno e sente-se tomado por ele, de certa forma, migra para o mundo. Mas quem vomita o leite materno recua e permanece desassossegado, em estado de suspensão. Aquele filósofo alemão Heidegger começou a filosofar. Quando ele começou a filosofar, ele partiu dessa mesma posição encontrada nas epístolas de Paulo. Paulo dizia: cristãos não sosseguem em suas casas, não se acomodem. Prontidão e alerta, pois o Messias pode voltar a qualquer momento como um ladrão na noite. Então, tinha que ficar naquela expectância de uma vinda, né? De uma chegada, não sossegar nas casas, mas ficar alerta porque o Messias podia voltar como um ladrão na noite. Tinha que descolar assim para ficar nesse estado de expectância, né? Quem vive na suspensão é extemporâneo, porque vive na abertura e na eclosão da temporalidade mesma. Marina escreveu que a cada instante de sua vida você está no extremo limite do tempo e que em cada ponto do globo, lugar que seus 2 pés ocupam, você está nos últimos limites do horizonte. Nesse sentido, o suspenso é sempre um ser terminal ou inicial, né? Ele está sempre no limite do tempo. Ou ele acabou de entrar ou ele está para sair, né? Ele é sempre um ser terminal ou inicial. Ele não se encontra no meio de uma historinha biográfica com seus serzidos e costuras. Não. Ser o confim do horizonte é estar no extremo limite do tempo, é guardar o surgimento, a chegada incessante. Uma chegada cujo de onde não se esclarece. E guarda-se o não esclarecimento com esse sopro no coração, a respiração retida. Vou até pular para chegar no livro do Hugo Loga, que aqui é uma coisa que eu vou juntar a suspensão com o livro dele. Então, nesse sentido, se o suspenso é um terminal, a doença mortal já estava lá, mesmo antes de chegar. E mesmo tendo deixado de ser mortal, o suspendido existe abocanhado pelo fim. A suspensão é uma interrupção, mas uma interrupção de quê? Agora acho que junta com o que a Maria Rita falou. Quando nascemos, precisamos de aliados. Precisamos ficar envolvidos em halos de atenções extáticas. A palavra-chave é conexão de ressonância. A criança emite uma nota e a mãe complementa, acrescentando outra nota. Cria-se uma canção comum, uma música 2 em 1. Essa musicalidade composta conjuntamente vai ser o repertório da criança, após o desmame, após a separação da mãe. Nessa música, a criança ganha corpo, pois ela participa expansivamente da composição. O trágico da vida humana é que, muitas vezes, o aliado não estava ali. Quer dizer, como a Maria Rita falou, às vezes você nasce numa família biológica que tem outra frequência musical. O trágico da vida humana é que, muitas vezes, o aliado não estava ali para acolher o gesto da criança. Há aliados semi-mortos, distantes, sádicos, mães zumbis ou aliados nem aí, né? O desencontro, o desajuste de dádiva interrompe o acontecer da criança. Interrompe. Ela fica jogada ao pé das coisas e dos seres, interrompida. A mãe do protagonista, H, parece mais um órgão acoplado ao pai do que um ser capaz de vida com áreas independentes. Uma espécie de mãe, né, zumbi, incapaz de sentir e ressoar a presença do filho.
A família, supostamente, deveria ser um território de hospitalidade, onde a criança chega a si, torna-se proibitiva do vir a ser do menino. É preciso escapar, sair pelas frestas. Ali, um avô materno caloroso, uma prima e um dia inesquecível. As alegrias no sítio do Pica-Pau Amarelo, sem literatura. Mas o rombo, o buraco, a marca da origem já tomou o garoto. Ele teme cair no buraco dos dejetos. Quando não há acolhimento por parte dos anfitriões, a criança vira um dejeto sem o preenchimento da canção comum. Ela fica esburacada, rasgada. O protagonista da autoficção de Hugo vai atrás dos lampejos. Em que abraço, em que colo encontrar um lugar? Ao colo do avô materno. Há também a fresta das drogas que encantaram a fonte da cidadezinha. Ao amor com o homem mais lindo do mundo. A intensidade das paixões e dos deslocamentos. Depois vem a morte do amigo e as tentativas de esquecimento na tríade sexo, drogas, rock and roll. Quando parecia haver um caminho ascendente, uma continuidade, eis que a doença interrompe tudo. A marca da origem ganha saliência novamente. A interrupção, a sombra do fim. A suspensão, suspende o outro, suspende a respiração, aperta a própria coluna, aperta o coração, de lá e de cá. Mas para que isso mesmo? Para que perder o fôlego? Estou no finalzinho, não se assustem. Vai de encontro muito ao que eu tinha escrito, depois que eu fui ler o pós-fácio e o prefácio, achei que havia comunicação, ressonância com algumas coisas que a Maria Rita falou, né? Por mais que se caminhe, se mude, a marca da origem emite seu raio de sombra. O juízo final, a repartição entre os salvos e os condenados, parece mesmo acontecer no início. O juízo final talvez seja no começo, na chegada ao mundo, né? Mas aí, bom, eu estava por aqui, como disse a Maria Rita, aí o Hugo vai montando o Lego de novo. Ele interrompe e monta o Lego, ele interrompe e monta. Ele vai... Essa é a minha pequena homenagem ao livro. Espero que tenha feito sentido para vocês. Depois a gente pode conversar mais. Obrigada, Juliano. Hugo, e aí? Põe seu áudio, senão não rola. Tive meu som. Ativou, estou aqui. Estou emocionado, assim, que a Maria Rita falou de coisas muito importantes, ela sabe de muita coisa de mim, né, lógico, mas falou para todo mundo e de um modo mais congruente do que numa sessão de psicanálise. E o Juliano, eu conheci ele, não conheci de verdade, mas numa mesa da Flip de uns 3, 4 anos atrás, eu fiquei encantado assim, com o Juliano, com as coisas que ele falou, e ele estava com uma autora portuguesa, mas eu nem ouvia o que ela falava, assim, eu ficava pensando no que ele tinha acabado de falar. E aí, de repente, ele apareceu como professor lá na FAAP, com a Marina Tzevepaeva, que eu fiquei louco e com outras coisas, e me deu uma recepção muito grande. Ele falou para mim, se você tiver já um livro em vias de escritura, eu posso ler para você. E o livro estava meio pela metade, e ele leu e comentou, e eu gostei muito do que ele falou, e eu terminei o livro por causa disso, mesmo. Assim. O Juliano falar para mim que aquilo estava bom foi muito importante
foi muito importante. Eu sentei e escrevi o resto do livro um dia. Eu estava pensando nesse livro há anos e tinha medo de escrever ele. E aí, de repente, fui e escrevi ele um dia, e é esse estado, a coisa do Juliano do não lugar, de estar fora do mundo, de não estar dentro do mundo, é meio como eu me senti também durante muitos anos da minha vida. Esses anos, esse livro, eu estava fora do mundo, eu não conseguia adentrar, não conseguia estar dentro. Então, as coisas dele, que ele falou agora, fazem todo sentido para mim. Eu estou meio... eu dei uma choradinha aqui um pouquinho e... sei lá. Eu tinha só uma coisa para perguntar para o Juliano, porque estou até com livros aqui, porque no livro dele, que é A Recusa do Não Lugar, que é o mais recente livro dele, ele fala, no início do capítulo 2, ele fala: quem hoje habita o espaço literário necessariamente já se move no fracasso. E a razão é a seguinte: quando o mundo e a experiência guardam ainda alguma opacidade, o escritor tem amplas zonas por onde mover o seu dizer. Quando os processos de objetivação e da explicação submetem e dominam cada vez mais a experiência, mais o dizer migra para o especialista e menor é o espaço da província literária. E mais adiante um pouco ele fala: o próprio narrar e a leitura como atividades de reconhecimento e de reconfiguração da experiência cedem lugar e são transferidos em grande parte ao campo de outras disciplinas das chamadas humanidades. Simultaneamente a isso, alguns psicanalistas, etnólogos, cientistas naturais e filósofos começam a narrar coisas mais interessantes que os escritores e de melhor maneira. Eu falei, porra, justo quando eu fui escrever o meu livro, eu estava nesse momento. É uma coisa, a literatura não é mais precisa ou não faz mais sentido, porque a técnica, né, que na palavra antiga é arte, né, a técnica é o saber. E Você quer falar lá? quem? Não, é só uma pequena observação. Justamente, quer dizer, o Benjamin já falava isso, né, o Walter Benjamin, o meu queridíssimo, mas não aconteceu até hoje a morte da literatura, e eu acho que não acontecerá, nem de nenhuma das artes, nenhuma. Elas são tão necessárias que vivem anunciando a morte do romance, a morte da literatura, a morte da música. Não morre, não tem perigo. E você botou mais uma gotinha de vida aí, então a gente sabe que não morre. Eu concordo com a Maria interromper. Rita. Eu acho que você levou muito a sério esse textinho, mas é verdade, eu concordo. Mesmo como a Maria Rita falou do Walter Benjamin e outros, então ninguém estaria mais contando histórias nem no divã, né? Se todo mundo tivesse numa espécie de vazio psicótico total, não teria mais narrativas. E, na verdade, você tem muitas histórias interessantes a serem contadas, né? Então, realmente, eu hoje até eu discordo até do que eu escrevi aí. Esqueçam tudo que eu escrevi. Eu acho que muitas pessoas têm o que contar, né? Histórias que são muito ricas, e o exemplo é a gente mesmo, que nós estamos escrevendo, né? Então, Maria Rita está certa, eu concordo também. Senão seria uma mudez, né? Como se todo mundo lá, que o Benjamin fala, o pessoal voltava da guerra, o que eu vou falar, né? Não tenho o que transmitir, eu vi gente morta, gente... Só que as pessoas, vamos dizer, parece que o narrar é impossível separar de narrar, né? Enfim, só para dizer que tenho lido literatura, muita coisa boa, né? Então, continua, como a Maria Rita falou, acho que não acaba. Que bom que não acaba. Espero que não acabe. O livro chama Sem Fim, pelo amor de Deus, fim. né? Sem fim.
Sem fim. Ele vai publicar, pelo que eu entendi, o segundo volume, porque isso aí vai ser uma continuidade agora. Esse primeiro volume foi do 0 aos 26 anos, 27. Vai chamar Sem Fim, o Retorno. O retorno, exatamente. Eu queria agradecer, Hugo. Eu não sabia que tinha sido tão importante para você, então eu fico bem alegre com isso. Fico honrado, na verdade, e fico assim contente de saber, né? E a gente vai falar de literatura, vai numa aula, você acha que não vai tocar ninguém, né? Dá a impressão que você vai ticar na agenda, às vezes. Compromisso ticou na agenda. E, de repente, surge, né, uma palavra, encontra, como é que fala? Encontra o outro, né? Então, eu fiquei feliz de você falar isso aí, e eu estou feliz de estar aí com vocês. Você não me tocou, você me empurrou. Foi um empurrão, foi demais. Obrigado mesmo. A Gabi. Bom, já que não tem fim e a gente vai continuar, eu queria chamar agora a Thaís, né, que foi quem escreveu o pós-fácil para fazer esse pós-fácil desse nosso encontro aqui hoje. O texto dela eu não tinha lido e eu achei muito lindo a leitura que ela fez. Então, Thaís, queria te chamar agora para conversar com a gente. Achei que eu nem estava aí, não sei porquê, mas eu me senti excluída, não sei como e tal. Hugo, você me chamou em cima da hora, né, seu bandido, né? Assim, hoje de manhã eu li de surpresinha, e você vai participar disso assim. E eu estou sem o livro, você sabe que eu não recebi o livro, né? Eu tenho as minhas anotações, mas o livro até agora eu não vi. O livro ficou pronto anteontem. Então tá bom, eu estou vendo aí na mão dos outros e estou morrendo de inveja, porque eu quero ver a beleza dele, que nós falamos tanto desse livro, né? A minha análise é sempre, né, focada na literatura mais do que qualquer coisa, né? Além do que eu não preciso fazer a grandes análises que os outros já fizeram. Então, eu vejo o título da minha maneira de ver o título. O título é um título cíclico. Você não acaba de ler esse livro nunca. Você vai continuar lendo, inclusive aquela epígrafe Escravos de Jó, que todo mundo já fez essa brincadeira, sabe? Ela é infinita, ela não acaba nunca. Então, esse livro você vai e volta, e o título indica isso, sem fim. Inclusive, agora estou sabendo que o Hugo vai continuar, então, mais um motivo para esse título ser bem explícito, né? Eu acho que o que chama atenção, e eu teria uma curiosidade de saber o que os leitores na livraria, pegando o livro sem saber nada do que nós estamos falando aqui, sentiria encontrando aquele seu quase prólogo. Porque foi uma coisa assim, quando eu comecei a ler, né, lá no FAP, eu fiquei chocada com digamos assim, a violência daquele quase prólogo. O livro é muito violento. Se a gente pensar em termos absolutos, ele é muito violento. Não é só pelos personagens serem brutais, e assim, eu concordo com a Gabi, o que mais me choca não é o pai, é a mãe. A mãe me deixa absolutamente arrepiada. Inclusive, eu acho que você fez assim, o motivo condutor que você escolheu para ela é perfeito. Mãe calada. Que assim, esse calado em todos os sentidos possíveis desta palavra. Inclusive, assim, eu, como mãe, fico chocada com, digamos assim, você pode se submeter a um homem se você quiser, mas você defende o seu filho até a morte. Então, essa mãe, para mim, vocês vão me desculpar, mas ela é inexplicável. Não tenho como falar dela, é só inexplicável. Foi o que mais me chocou. Mas eu fico sempre pensando no que o leitor vai pensar. Então, o leitor abre o seu livro, já tem um título chocante, Sem Fim. Sem fim já deixa você intrigado. O que ele quer dizer com sem fim? Aí ele abre e encontra aquele quase prólogo, que é, digamos assim, um vômito. Eu vejo aquilo como um vômito furioso desse personagem que foi reprimido, sufocado, massacrado, assim, pela família. Ninguém tentou se aproximar dele, com exceção da irmã, timidamente parece que se incomoda um pouco com ele.
mas, na verdade, não tem coragem, digamos assim, de se opor à família para ficar do lado dele. Então, eu acho, assim, em primeiro lugar, o leitor abre aquilo e leva um choque. O que é isso que ele quer dizer com isso? Se ele continuar lendo, porque tem leitores que assim acham aquilo assim chocante e vão embora, mas aqueles que continuarem lendo, eles vão ter o prazer de encontrar, em primeiro lugar, a escrita. A escrita, digamos assim, toda literatura é forma acima de conteúdo, sem dúvida nenhuma, se é que se pode separar um do outro, mas é basicamente como se escreve, não o que se escreve que importa. E o modernismo tornou isso assim axiomático, né? Então, a escrita é a grande questão desse livro, porque vidas infelizes nós temos no planeta às mãos cheias, como nós todos sabemos. Filhos infelizes massacrados nós temos também. Só que, em primeiro lugar, nem todos têm coragem, como o Hugo tem, de contar essa odisseia na infelicidade, que é a experiência dele pessoal, e eu fiquei sabendo isso quando eu, como professora, tomei contato com o livro dele, eu não sabia que isso era experiência pessoal dele. Fiquei sabendo depois, à medida que a gente foi se tornando mais íntimo. Então, pelo lugar, a coragem pessoal de expor isso tudo, assim, num livro tão dramático. Então, a escrita é fundamental nesse livro, porque se você supera o prólogo, que você ainda não sabe, que no fim vai ser explicado, que aí você é o sem fim mesmo, você vai voltar e reler aquele prólogo, aí você vai entender a potência daquela, digamos, daquele hermetismo todo. Então, eu acho que a escrita é seca, dura, direta, e às vezes, bem no começo, você usa muitos verbos seguidos que mostram exatamente o labirinto no qual esse personagem está preso, no qual ele não consegue sair, tanto que é sem fim mesmo, porque ele está num labirinto. Eu já te disse que às vezes me lembrava o Kafka de A Construção, aquela coisa terrível daquele homem que se sente invadir por coisas terrivelmente ameaçadoras, mas que não consegue se livrar delas. Então, essa escrita trabalhada que dá a impressão falsíssima de linguagem falada, porque o livro corre tão naturalmente, tão organicamente a partir do prólogo, que você sente que aquilo é uma linguagem falada, quando não é. É uma linguagem extremamente preciosista, extremamente trabalhada, cada verbo, cada suspensão está ali pensada minuciosamente. Eu acho que às vezes você muda muito de andamento e às vezes quando você está sufocado, você diminui as frases e coloca muitos verbos e você passa para o leitor essa opressão e essa sensação de rejeição que você exprime tão bem. Então, e você tem uma qualidade que eu acho notável no livro, que é o seguinte: como o tema é muito duro, é muito fácil você cair no melodrama. Facílimo cair no melodrama, facílimo cair no sentimentalismo barato. E você jamais cai no sentimentalismo. Você expõe coisas que são melodramáticas, no fundo, mas sem nenhum melodrama, com a escrita puramente seca, direta, objetiva e extremamente poética. E as frases, às vezes, te deixam sem fôlego também, principalmente no prólogo. E você não foge ao romantismo também. Eu acho muito interessante, eu adorei quando cheguei naquele momento em que ele encontra o homem da vida dele, e ele era o homem mais lindo do mundo. Meu Deus, é o clichê dos clichês do romantismo, e, no entanto, ali calha perfeitamente com o todo, porque o todo não é sentimental. Se fosse num livrão romanticão, aquilo seria simplesmente sentimentalismo barato. Nesse caso, é a expressão assim de uma emoção sincera de alguém que já demonstrou que não é sentimental, que se analisa com a maior dureza, com a maior, digamos assim, afastamento possível no meio daquela dor toda. O início, então, eu acho o início assustador, falando sério. E a gente depois tem que reler para, digamos assim, ficar em paz com esse início e com esse vômito, esse jorro cacofônico que é absolutamente ininteligível de início. Os personagens são muito bem caracterizados. O pai é um selvagem absoluto, insuportável. Assim, eu acho que até eu discuti isso com você, Hugo, eu acho ele extremamente íntegro, ele é de uma dureza, assim, sempre. Só aquele momento que você expõe dele na ponte, naquele momento que o menino fica com medo de atravessar e tal, que ali tem uma certa, digamos assim,
um certo jogo de cintura dele para uma abertura que ele não vai ser capaz de realizar. Eu acho aquele pai extremamente íntegro e você não espera nada dele. Você, como leitor, espera o socorro da mãe. E essa mãe não vem. Aí é que o leitor fica profundamente chocado, porque do pai você já sabe tudo que poderia saber. Da mãe, não. Enquanto você chama, escolhe, como eu disse, como motivo condutor, mãe calada, e ela é tão, digamos assim, ela é tão calculista, na minha opinião, é o seguinte, ela só abre a boca para pedir socorro a ele quando ela está sendo agredida pelo marido. Ali ela não é a mãe calada mais, ali é a mãe que grita, mas que não grita pela cria dela, ela grita pela sobrevivência física dela. Além de tudo, ela é extremamente egoísta, porque só naquele momento. E eu acho muito rico quando você coloca também, você não a socorreu. Porque você poderia esperar também qualquer outro tipo, se fosse um livro mais sentimental. Claro que é a sua experiência pessoal, mas se fosse um livro sentimental ou bonzinho, o filho superaria todas as barreiras e iria socorrê-lo. Não, ele permanece lá ouvindo os discos dele e deixa a mãe ser espancada, que, aliás, na minha opinião, que ela merecia integralmente. Que me desculpem todos os moralistas do mundo. E eu acho que essa mãe, assim, é o que mais choca, e eu acho que o leitor vai ficar extremamente chocado com ela. Eu acho muito lindo que no meio dessa digamos assim, dessa odisseia de sofrimento, a abertura que ele tem quando ele chega em São Paulo e descobre um mundo de infinitas possibilidades nessa cidade tão feia, mas que oferece tantas oportunidades e tanta liberdade. E, principalmente, no caso dele, uma criatura que estava sempre olhada, observada, censurada para aquela cidadezinha odiosa, e não é à toa que ela é cercada por montanhas, né? É uma metáfora daquela situação toda. Eu acho que, quando ele chega aqui, ele se liberta e aí ele abre espaço para aquilo que faltou nesse livro o tempo todo, que é o amor. Até então não tinha amor nenhum, de espécie nenhuma. Aquela família é superlativa em tudo, menos no afeto e na exposição das emoções. É tudo repressão e tudo crueldade. Então, quando ele chega aqui, ele se abre para o amor, e eu acho lindo o fato de que ele se abre sem sentimento de culpa, porque você imagina, naquela época, nos anos 80, 90, um gay vindo de uma educação como a que ele teve, ele chega aqui, ele se apaixona e se entrega. E isso que eu acho mais rico na personalidade dele, essa entrega sem noção de pecado, de culpa, de nada, que era massacrante na época. Até hoje eu acho que é difícil, mas hoje é muito mais fácil do que naquela época. E acho que você, assim, como pano de fundo disso tudo, você deixa assim muito tênue, muito sutil a noção do, digamos assim, da desgraça que o país vivia naquele período, aquela ditadura terrível, ferrenha, oprimindo as pessoas e matando pessoas e tal. Isso aí é só um pano de fundo, mas você não deixa de tocar e de mostrar que aquilo existia lá no fundo. E depois ele parte para Londres, e eu acho que o período de Londres é muito rico também, porque, digamos assim, faz voltar doente, terrivelmente mal, mas com a cabeça bem diferente, bem mais rica. E eu acho que esse é um romance de formação, sem dúvida nenhuma, um romance que vem lá desde a infância dele, vai vendo aquele menino crescendo, sobrevivendo àquele sofrimento todo, se tornando um ser maduro, se libertando, abrindo as portas para a homossexualidade dele num período difícil, vivendo a sua homossexualidade abertamente, usufruindo dessa homossexualidade sem culpa. Então, é um romance de formação, como qualquer pessoa assim, que tem teoria literária diria, perfeito romance de formação. E eu acho interessante porque ele termina, um romance de formação, mas ele não termina como normalmente os romances de formação tradicionais terminam, com aquele herói pronto, acabado para a vida, com uma carreira sendo aberta à frente, etc. Não, está tudo aberto, quer sem fim. Ele termina e a gente volta e vai ler de novo e recomeçar essa trajetória que não terminou ainda, apesar de ele estar em formação. Agora nós estamos esperando os outros capítulos para a gente ver, como diz a Maria Rita, o retorno, para ver o que vai acontecer com esse rapaz tão sofrido e que dá a impressão, no fim, de que ele está morrendo.
mas, pelo visto, ele não vai morrer. Eu quero ver a continuação para ver o que acontece em seguida, porque nós o deixamos tão mal, tão doente, e com aquela médica lá, e aquele episódio trágico no hospital, eu quero saber como é que ele sobrevive àquilo tudo. É um livro magnífico, difícil, duro, muito bem escrito, muito bem trabalhado, uma linguagem maravilhosa. Eu acho que você deve continuar desse jeito, duro, seco, sem sentimentalismo, porque isso aí, digamos assim, aponta para um futuro glorioso como escritor. Meus parabéns, e eu fico muito feliz de ter participado dessa jornada sua aí. Que lindo, Thaís. E ainda por cima ele está aqui para provar que não morreu, né? Ele podia ter escrito livro. Não, ele continua aqui. Muito Vamos bonito. lá? Amigo, liga o som. Pronto. Achei lindo também as coisas que a Thaís disse. Ela já disse quase tudo que ela disse aí no pós-fácil dela. Eu nem teria o pós-fácil, mas ela foi minha professora, né, durante 1 ano e meio, e leu, mas ela leu tão bem lido, e um dos escritores que eu idolatro é o Kafka. Quando ela fez um comentário numa dos capítulos de que tinha a ver com a construção do Kafka, eu fiquei chocado. Eu não esperava que esse livro trouxesse para mim as coisas que ele está trazendo. O que eu posso dizer é que de 60% a 70% dos que está escrito aí é verdade, e tem muitas coisas que eu inventei ou pus histórias que não aconteceram comigo sendo minhas e coisas assim. Mas mais da metade é certamente ipsis literis. E como eu estou vivo até agora, então tem esse lance de o próximo livro, vou dar um pequeno spoiler, que ele é mais extenso do que esse, e ele tem 15 capítulos, e ele passa de 3 meses e meio de tratamento do H. É só o tratamento dele. Ele vai se passar quase todo dentro de um hospital e nas mãos da família, porque ele vai enfraquecer completamente fisicamente com o tratamento e vai ter que se virar com isso aí. Está escrito, está pronto já. Eu preciso só fazer umas revisões aí e mandar para a editora, procurar a editora, ver se o Baquelone vai fazer, não sei. Mas a trajetória do H é essa aí mesmo. Todo mundo está entendendo. Todo mundo entendeu. Gabi, quando leu, entendeu. Maria Rita também. Juliano, porra, me deixou super tocado mesmo. Era alguém que eu admiro tanto na escrita. Admirar um trabalho meu a ponto de me falar, cara, isso tem que ser editado, as pessoas precisam ver, saber dessa história, a Thaís também. Então, eu só tenho a agradecer até agora. Obrigado para todo mundo que falou, que veio, que escreveu por mim. E tem mais nada não. O resto é Lula 2022 que eu tenho que dizer. Gostei. Gostei. Apoiado. Mas, gente, por mim, obrigado. Agora a gente pode dar por finalizar essa mesinha que a gente teve sobre o Sem Fim e podemos comemorar o resto do meu aniversário de 50, que eu virei 50, jovem na literatura e mais jovem ainda no paisagismo.
Total. Tá aliviado, amigo? Tô Porque ele aliviado. veio falar comigo há 3 meses atrás, praticamente, se eu topava estar aqui com ele hoje. Então, a gente foi, né, vivenciando isso tudo. E eu acho que, para terminar, a sensação que eu tive quando eu li o livro é que você estava salvo, que a escrita era um caminho maravilhoso que você estava encontrando, porque eu realmente também fiquei muito tocada, por mais que eu já tinha conhecimento da tua história, né? Assim, enfim, de grande parte dela. É óbvio que nem a Thaís fala, é brutal, né? Violento, muito violento. Essa mãe é violenta, então, calada. Então, quando eu li, eu tive a certeza de que era o seu caminho de salvar, né? De se salvar, de não encontrar o fim. É super incrível, é muito bom estar aqui com você e com seus amigos e com essas pessoas que eu também admiro, que você admira, e saber que você constrói isso a cada dia, né? Porque, como você falou comigo há 3 meses atrás, eu sei que você pensou diariamente como isso ia acontecer. A gente já tinha organizado o Zoom, já tinha falado com o Pedro, já tinha feito tudo, assim. Então, fora o foco que você tem, que é maravilhoso. Então, obrigada a todo mundo. Eu tenho certeza que é uma alegria profunda para o Hugo. Obrigada, meu amigo, te amo. Obrigada a todo mundo. E vai comemorar seu aniversário. Comemorando aniversário. Obrigado. Parabéns, Hugo. Analista é a última a saber. Viva! Que Parabéns, coisa Hugo! maravilhosa! Coisa maravilhosa! Aniversário maravilhoso! Parabéns, Hugo! Parabéns, Hugo! Parabéns, querido. Parabéns! Feliz. Parabéns! Eu amo todo mundo que está aqui também. A gente te ama também, Hugo! Parabéns! Então tá. Obrigado. Beijo, parabéns, queridos. Feliz aniversário. Muito sucesso literário. Foi um feliz aniversário. Parabéns, Hugo! Feliz aniversário e parabéns pela iniciativa aí, viu? Gostei muito de ouvir. Foi muito bom, adorei. Se lerem o livro, me escrevam, me contem, por favor. Com certeza farei isso. Parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E obrigada por ter me chamado. E também estou muito honrada de ter conhecido o Juliano, que eu já tinha Obrigada pelo... Muito legal. Obrigada para todos. Agora eu vou tomar minha sopa, que eu não posso tomar na frente de todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau, Hugo. Tchau, Flávia. Tchau, Célio. Fala com ele. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, Oi, Célio. Tchau, gente. Tchau, Kelly.